como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? Sim, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, não sei, sim. Agora levante as suas mãos e adore ao Senhor assim. Oh, meu Deus, mais grande, Deus forte, Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra. Não há esse Deus como comparar a outro Deus. Joga a mão pra cima na honra. Não há Deus e não há Deus melhor, e não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Vocês, tudo formou. Agora eu quero ouvir pra quê? Joga a mão pro alto pra dar honra a esse Deus grandão. Para o seu, para o seu, eu quero ouvir vocês. Para o seu. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o Deus grande, um Deus tremendo que cuida de nós, um Deus que fala ao nosso. Olhe para as suas mãos. Se eu colocar, olhe para as suas mãos, as minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, joga as tuas mãos pra cima pra curar. As minhas mãos sobre os enfermos, joga a mãozinha bonita, e eles serão curados. Põe a mão no ombro do teu irmão assim, ó. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder pra curar a mim e a você, pra curar a mim e a você, pra curar a mim e a você. O pastor amado chora tuas
feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. A Cristo, meu Rei, eu darei uma canção, talento, serviço e louvor. Contemple a seus pés, meu fiel coração, dirá: tenho paz do Senhor. Este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque nós não nos vergonhamos desse evangelho. Porque nós não nos vergonhamos desse evangelho, amém?
um evangelho que muitas vezes tem sido distorcido. E esse louvor vai falar justamente disso. E que muitas vezes pessoas estão querendo a sua própria vontade no lugar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria justo se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem
dizem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Esse verdadeiro evangelho Oi, som, alô. Oi, som, alô. Oi, 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 é mesmo. Oi, som, oi, como? Oi, som, oi, oi. É o 13, é o 13, é o 10 e o 13, viu? Oi, som. Tá melhorando. Som. Oi. Som. Oi. Som. Som. Bota do jeito do outro. Oi. A mesma regulagem do outro. Seu nome é lindo, 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 lindo. Tá alto? Oi, som. Som. Ei. Alô, som. Muito bem. Olha, sem agudo não dá, hein? Sem agudo, Deli, não dá. Não dá, cara. Eu vou descer meu pedestal. Será que botando ele aqui não pega, não? Oi, som, tá pegando ele? Tá não. Pode ser. Tá na hora já? Pode ser. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescendo. E o Senhor nosso Deus nos
jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescendo nos campos. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, graças a Deus por esta oportunidade que nós estamos tendo de mais uma vez podermos transmitir a palavra de Deus através deste importante meio de comunicação que é a internet. Abraçamos a todos os irmãos e a todos os amigos que estão conectados nesta hora, que estão prestigiando não a mim, não a homem, mas prestigiando a Deus, a sua palavra. Nós louvamos a Deus por você. Chame outros, convide outros, se reúnam aí, não é? Vamos todos juntos buscar ao Senhor. Hoje nós temos a honra de ouvirmos a palavra do Senhor, ensinamento através do nosso irmão professor Delisalmar Pereira. Temos a presença do pessoal técnico aqui, né, a quem nós agradecemos e louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Vamos, irmãos, cantar mais um louvor, né? Eu peço auxílio do irmão Deli, aqui, Terra e Céu. Glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o seu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nós queremos convidá-los a estarmos lendo a palavra de Deus na primeira carta de João,
Primeira carta do apóstolo João, carta universal de João, no capítulo 2, versículos de 2 a 17, melhor dizendo, versículos de 15 a 17, desculpe. 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Não se deve amar o mundo. É um texto bastante conhecido, mas nem por isso esgotado, nem por isso, irmãos, obsoleto, nem por isso vazio de lições para nós ainda hoje. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito em 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, que o Senhor possa aplicar essa leitura em vossos corações nesta noite. Nós percebemos aqui uma característica desse mundo pós-moderno, que é a velocidade com que as coisas acontecem. E o texto aqui deixa claro que essas coisas do mundo, essas coisas que o mundo oferta-nos, essas coisas que o mundo oferece, elas são passageiras, elas passam velozmente, que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, cada qual mais prejudicial à nossa comunhão e o nosso crescimento espiritual. E o conselho do apóstolo vem no versículo 17. Diante dessas coisas que passam tão rapidamente, que são tão incertas, que são tão inseguras, nós precisamos, irmãos, escolher a vontade de Deus que permanece eternamente. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor com salmos e hinos. Nossa coletânea de salmos e hinos. Mais uma vez, pedir o auxílio do irmão Deli aqui. Maravilha, né? 302 dos salmos e hinos. Os irmãos disporão aí da letra, né, desse hino. E nós vamos cantar. Medo tens que o inimigo vá vencer. Pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol nascer. Fraca está a tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o nego e denso véu.
deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Que o sol da justiça de Deus, que a palavra do Senhor possa encontrar lugar em cada coração e em cada vida. Vamos cantar mais um hino? Número 303, portanto, o hino seguinte da nossa coletânea de salmos e hinos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, anunciando vou, embaixador por Deus, de rei, cala em céu, vem em serviço do meu rei. Eis a mensagem que ele deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliando já, diz o Senhor é Deus, reconciliando já com pelo que Deus mandava estar, e o pecador arrependido já, que chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver, vem em serviço do meu rei. Eis a mensagem que ele deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliado já, diz o Senhor Rei meu, reconciliado já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem a bênção perenal do bom descanso além. Ali podeis gozar, prazer que não tem par, vem em serviço do meu rei. Eis a mensagem que ele deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Meus irmãos, que maravilha! Chegou o momento de estarmos orando ao Senhor. Nós vamos todos juntos. Convido você aí onde você estiver para estarmos orando, estarmos intercedendo. Nunca em toda a história nós tivemos tantos motivos para intercedermos, para orarmos, até mesmo para clamarmos e chorarmos, jejuarmos, quebrantarmos diante do nosso Deus. A situação não é fácil, realmente. É uma situação difícil, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Não vamos esperar que aconteça conosco ou com alguém bem próximo de nós para nos interessarmos em orarmos pelos enfermos nesses dias de pandemia. Nós precisamos amar o nosso semelhante. Nós precisamos, irmãos, como diz a palavra de Deus, estarmos sentindo aquilo que os outros sentem. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Nós possamos sentir como se nós estivéssemos presos, iguais aos que estão presos, como os que estão sendo perseguidos, como se também nós estivéssemos sendo perseguidos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor,
para te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê olhos para enxergar com o coração as necessidades do outro, a situação em que se encontra, ou que se encontram muitas pessoas neste Brasil afora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos interceder, Senhor, por aqueles que estão, ó Deus, padecendo, ó Deus, desta Covid, ó Deus, desta pandemia. Ó Deus, nós queremos interceder por aqueles que também já sentem falta do pão cotidiano, já estão com dificuldades para a sobrevivência, juntamente com seus filhos, com a sua família. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia. Deus dos céus, tem misericórdia. Senhor, a tua igreja clama, ó Deus, o teu servo, ó Deus, eleva a sua voz nessa noite para pedir, ó Deus, pela tua misericórdia. Contempla, Senhor, a necessidade, contempla a calamidade em que essas pessoas se encontram. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência, ó Deus, com poder santo, que está, ó Deus, em ti somente. Tu és o Criador, o sustentador, tu és o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Vem, Deus, abençoar. Vem, Senhor, curar os enfermos. Vem, Senhor, suprir as necessidades daqueles que estão famintos. Ó Deus, porventura, não tem o pão para comer, ó Deus, neste dia, nesta noite. Ah, Deus, talvez muitas pessoas que talvez irão dormir, ó Deus, esta noite sem ter nada para colocar, ó Deus, no seu estômago. Tem misericórdia, Deus, principalmente dos pequeninos, das crianças. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia. Deus Todo-Poderoso, que essa oração, Senhor, possa perpassar, ó Deus, os limites, ó Deus, desse mundo sideral, que possa, ó Deus, chegar à tua presença e assim, ó Deus, da tua glória, Senhor, do alto trono da tua glória, que o Senhor responda, ó Deus, a nossa oração. Meu Deus, abençoa, Senhor, esse momento de estudo, de reflexão. Ó Deus, abençoa o teu servo que vai trazer a tua palavra nesta noite, o irmão Delisomar, que ele seja mais uma vez, Senhor, um instrumento vivo e santo para abençoar, ó Deus, todo aquele que está, ó Deus, nessa noite, sendo abençoado pela tua palavra. Oramos assim, Deus, e pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Passamos a palavra ao irmão professor Delisomar, com muita satisfação, para a transmissão da palavra de Deus nesta noite. Que Deus o abençoe poderosamente, faça dele um instrumento poderoso nas suas mãos. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, grata satisfação que nós estamos aqui nessa noite, nesse culto maravilhoso, onde Deus já tem operado desde o princípio, através da leitura da palavra, da oração poderosa, oração que nós sabemos, irmãos, que tem efeito, que Deus recebe do alto, e dos louvores tão abençoados também para a sua adoração. Que Deus realmente, de fato, possa nos fazer instrumentos para transmitir nesse momento aquilo que Ele falou ao nosso coração. Eu queria deixar para os irmãos um conselho, de todos os dons que os irmãos possam exercer. Não queira exercer o de pedestral, porque o de pedestral dá uma cãibra danada, meus irmãos.
É muito ruim. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro. Os irmãos abram aí a palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, e os versículos de 13 ao 17. Eu queria convidar o pastor para fazer essa leitura. Minha vista já não está tão boa assim, a letra da Bíblia está um pouco pequena. Nós vamos ler, então, 1 Pedro, capítulo 1, de 13 ao 17, meus irmãos. Leiam conosco aí em sua casa, abra sua Bíblia e faça essa leitura juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 17, que tem por título Exortação à Santidade. Atentai, meus irmãos, para as palavras que estão na Bíblia Sagrada. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julgou segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Até aí. Obrigado. Que Deus abençoe, irmão. Nós agradecemos o pastor pela leitura. Eu convoco os irmãos para repetirmos juntos o versículo de número 16. Eu aqui, você em sua casa, com a sua Bíblia aberta, nós vamos repetir. 1, 2, 3. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pelo texto que nós acabamos de ler, meus amados, os irmãos já sabem do que nós iremos tratar nesta noite: santidade, santificação, onde Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Assim, irmãos, Deus já tem trabalhado de uma maneira extraordinária, porque o pastor já leu um texto que vai dar de encontro ao que nós iremos falar aqui. Ele já trouxe palavras da parte de Deus que também estão relacionadas ao que nós iremos falar. Irmãos, nunca foi tão necessário tratarmos de um tema tão importante como santificação, como santidade, como estarmos na presença de Deus da maneira que agrada a Deus. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque nós temos vivido tempos em que as pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor. As pessoas estão muito apegadas às coisas desse mundo, como foi dito pelo pastor, como foi lido na palavra do Senhor. As pessoas estão apegadas ao materialismo, ao ter, e esquecendo-se do principal, que é estar na presença de Deus. Um outro motivo, meus irmãos, também já foi dito aqui. Nós estamos vivendo momentos complicados. Uma doença tem tomado conta de toda a nação, levado vidas, pessoas estão angustiadas, pessoas estão amedrontadas, nós estamos temerosos. Isso é normal. Claro que não podemos nos desesperar, porque a nossa esperança não está aqui, mas está no Senhor. Mas, irmãos, isso tem nos entristecido também a nós como servos do Senhor, porque nós não podemos estar aqui nesse momento. Veja só, nós estamos nos relacionando através de um veículo de internet, mas nós poderíamos estar aqui abraçados, juntos, comungando em comunhão, como o nosso coração deseja. Mas, irmãos, enquanto alguns estão buscando a Deus em suas residências,
estão tentando de todas as formas se manterem fiéis ao Senhor, participando dos trabalhos mesmo que por videoconferência. Mas alguns estão esfriando, estão se distanciando. Veja só a quantidade de pessoas nas lives. As pessoas preferem ficar em sua casa, em jantares, muitas vezes em frente a uma televisão, ao estar diante de um vídeo escutando a palavra do Senhor. Então são momentos necessários, irmãos, de estarmos falando sobre santidade, sobre santificação. E o que é santificação, meus irmãos? Santificação é a nossa entrega total a Deus. É aquele processo, irmãos, que começa quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e que se completará apenas na nossa ressurreição, lá na glória com Deus. Santidade, santificado, santo. Todo servo do Senhor é santo. Todo crente verdadeiro, fiel a Deus, ele é santo. Nós, como servos do Senhor, nessa caminhada de santificação, aprendendo com Cristo a rejeitar o pecado e a nos sujeitarmos a Ele. Isso é santificação. Mas santificação não está apenas implícito nesse texto que nós acabamos de ler, nesse versículo que eu acabei de citar. Meus irmãos, santidade e santificação tem sido um tema que tem sido tratado em toda a palavra de Deus. Ele está ali, irmãos, está constando aqui, nesta palavra, onde você for buscar, santidade e santificação está presente. Ela é essencial na relação entre Deus e o homem. E essa qualidade de ser santo, irmãos, de ser separado do pecado, que deve estar implícito no caráter do cristão, ele é necessário porque santidade é a expressão do caráter de Deus. E o Senhor Jesus, nesse texto que nós lemos, ele disse: olhe, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, o padrão de Deus é alto, e Ele exige de nós santidade. Para o agradarmos, temos que viver uma vida santa aos seus pés, consagradas a Ele. Eu queria tratar em breves palavras nessa noite, com apenas 2 pontos com os irmãos. O primeiro, irmãos, é que Deus exige santidade dos seus filhos. Desde a criação do homem, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 17, Deus, irmão, já estava querendo se relacionar com o povo santo. Deus criou o homem, posteriormente a mulher, e lhes dá uma condição especial. E que condição é esta? O homem caminhava no jardim, que Deus caminhava. O homem falava com Deus diretamente. Veja que coisa linda, que coisa especial, que condição maravilhosa que o ser humano tinha, se relacionar diretamente com Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, lá no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 23, que quando o pecado entra na vida do homem, e quando este homem morre espiritualmente, ele perde essa condição especial, esta relação especial com Deus. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque eu já disse aqui, Deus estabelece um limite para a sua associação com o homem. Deus não permite que seja contaminado pelo pecado ou pela corrupção, para nos apresentarmos diante dele, do Senhor. Temos que estar na condição de servos puros e fiéis. Muitos homens morrem no decorrer dos tempos, pecadores, no mundo corrompido. Aí Deus levanta agora os filhos de Abraão, o povo de Israel, para que seja o seu povo santo, o seu povo separado. Deus os distancia da influência dos egípcios, os livra. Deus os coloca em uma terra para que eles possam habitar longe da influência dos povos idólatras. Veja o que está escrito, irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 7, versículos de 7 a 9. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas o Senhor vos amava, e para ganhar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa,
e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que eu, o Senhor teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Meus irmãos, o intento de Deus, o objetivo de Deus para com o seu povo Israel, era que esse povo fosse um povo distinto, uma nação de pessoas, irmãos, que pudessem estar guiando os outros em direção a Deus. Mas nós sabemos que em sua maior parte, Israel falhou nessa importante tarefa. Deus deu a este povo, irmãos, uma lei especial. É uma lei, irmãos, que separa o puro do impuro, explicando a este povo a necessidade de viverem uma vida de pureza, de santidade diante de Deus. Olha o que escreve lá em Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Continua o versículo, mas no 45 diz: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Mas nós conhecemos a história de Israel. Israel, irmãos, o povo que Deus separou para ele, selecionado para a sua adoração, selecionado para ser o seu povo santo, povo com a mensagem para levar aos outros povos. Este povo, irmãos, exibia o seu pecado diante de Deus. Mas por que nós estamos falando deste tema aqui? Um tema que já falamos tantas vezes aqui na igreja, em todos os lugares, você escuta sobre santificação, sobre santidade. Por que, irmãos, nós falamos sobre isso? Exatamente porque ainda hoje Deus quer se relacionar com o povo santo. Meus irmãos, Deus quer que nós sejamos santos na sua presença. E na condição de falhos, de incapazes, de pecadores miseráveis, o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça infinda, Ele prepara um plano de redenção. Glorificado seja o nome do Senhor. Antes da fundação de todas as coisas, Deus já havia preparado um plano, irmãos, para a redenção, regeneração do seu povo, ao enviar o seu Filho Jesus a este mundo, para ser morto, crucificado, lá naquela cruz. O sangue vertido naquela cruz, a Bíblia nos diz, irmãos, e nos garante, nos purifica de todo pecado. E isso, irmãos, quebra a condenação do pecado. E isso novamente nos aproxima do Senhor. Aquela barreira criada lá no Jardim do Éden, ela é quebrada. E agora nós temos novamente acesso ao Senhor. Mas eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração. Nós só somos purificados em Cristo. Nós só temos acesso a Deus através de Cristo. Nós somos santificados em Cristo. Procure viver uma vida santa aos pés do Senhor. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, a Bíblia diz que nós nos tornamos templo da morada do Espírito Santo. Isso permite que nós sejamos verdadeiros adoradores. Se tão somente a nossa vida estiver dedicada ao Senhor. Um segundo ponto, irmãos, que eu queria tratar com os amados, é que para termos comunhão com Deus, faz-se necessário sermos santos em sua presença. Meus irmãos, nós vamos tomar agora como base o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 em diante, 7, versículo 1. Aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo tinha ciência de que aquele povo, irmãos, estava circundado de imoralidade, de indecência, de falsa religiosidade, meus irmãos, e de todas as suas intenções. E Paulo, ele escreve a este povo cartas de encorajamento, para que esse povo não esteja tentado a voltar às más práticas, para que esse povo continue fiel ao Senhor.
Vejam, irmãos, o que ele escreve nos versículos 14 e 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 14 e 15. Olha, desculpe, irmãos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Me acompanhe em sua casa com a Bíblia aberta. Não vos ponhais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia ou concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Meus irmãos, Paulo ele coloca aqui uma lista de coisas que são antagônicas, coisas que são contrárias, coisas que não têm de forma nenhuma ligação. Agora, interessante, ele começa o texto dizendo: não vos ponhais em jugo desigual. Todos nós conhecemos o que é um jugo, né? Na linguagem matuta, o jugo é aquele instrumento que coloca nos bois, um de um lado, um de outro, para puxar a carroça, a carga, né? A sua carga. E quando um jugo ele é desigual, né? Um animal muito alto, ou quando o jugo está desigual, claro que ele vai causar problemas. E aí ele nos adverte: olha, não vos ponhais em jugo desigual. Aí ele começa dizendo, irmãos, o que tem sociedade, o fiel, desculpe, irmãos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Meus irmãos, a luz só tem um objetivo: é clarear as trevas. Não tem como associar, irmãos, luz com trevas, porque se a luz ela é acendida onde tem trevas, ela vai ser destaque, ela vai brilhar. Então não tem como haver comunhão entre os dois. Que comunhão tem entre Cristo e Belial? Belial era um demônio na mitologia cananita, mas na Bíblia, irmãos, os filhos de Belial são tratados como filhos da perversidade, filhos da iniquidade, filhos da desobediência. Que relação tem com o Senhor? Qual relação tem o fiel com o infiel? E o que eu acho mais interessante nesse texto, meus irmãos, é que Paulo, ele não deixa nenhuma brecha, né? Ele não diz assim: olha, você pode viver sua vida com um pouquinho de iniquidade, você pode pecar um pouquinho, não tem problema. Tem até uma música, né, que os irmãos cantam aqui na igreja, o irmão Zé de Pedro, o irmão Adomã, tem nada a ver, isso é normal. É tanta coisa que faz crente se dar mal, né? Isso é uma coisa que faz crente se dar mal. Isso, meus irmãos, não tem comunhão. Paulo diz: olha, não existe como ter comunhão entre a iniquidade e a santidade, entre a luz e as trevas. A Bíblia diz que não há harmonia. Existem algumas religiões, algumas filosofias que pregam essa existência, né, dessa unidade, desse equiparamento. As religiões orientais, por exemplo, elas dizem que há um contrabalanceamento entre o bem e o mal, de sorte que o mal complementa o bem complementa o mal, e todo homem, toda a natureza, ela é instigada pelo bem e pelo mal. Ora um se sobressai, ora o outro sobressai. Meus irmãos, é o yin e yang, né? É o equilíbrio entre o bem e o mal. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso. A Bíblia diz que os discípulos do Senhor não podem conviver com o erro ou com o pecado, não pode se conformar com isso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode dizer amém com isso? Que Deus abençoe, meus irmãos. Mas o que nós faremos, então, meus irmãos, para aproveitar desta comunhão intensa com o Senhor? Como nós, então, poderemos nos aproximar de Deus, ao ponto de agradá-lo de verdade, e viver uma vida de santidade para com Ele? Paulo nos ensina, meus irmãos, no capítulo 7, no versículo 1. Preste atenção, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
impureza da carne e impureza do espírito. No texto que o pastor leu, 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17, vai ser intitulado de concupiscências. A concupiscência da carne, a concupiscência do espírito, a soberba da vida. Que a Bíblia, inclusive no texto seguinte, diz que todas essas coisas vão passar, porém vai ficar aquele que faz a vontade de Deus. A impureza da carne, meus irmãos, está segundo Gálatas capítulo 5, lá no versículo 19, descrita, como as obras da carne. Elas têm que ser abandonadas em nossas vidas. Elas estão referidas à imoralidade, ao mundanismo, que se implícita, irmãos, nos pecados sexuais, a prostituição, no adultério, na fornicação. Também, irmãos, está na embriaguez, nos vícios. Também está, irmãos, na desonestidade, no orgulho, na lascívia, nas inimizades. E a palavra de Deus diz, esse mesmo texto de Gálatas 5, no capítulo 21, que as pessoas que tais coisas praticam não terão comunhão com Deus. Diz lá, irmãos, claramente, que não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21, 8, ainda vai mais a fundo, diz que a parte que cabe a estes será ser lançado no lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, nós não podemos de fato nos conformar com este mundo. Nós não podemos de fato, irmãos, nos envolver com as impurezas da carne. Pelo contrário, nós devemos, como diz o texto, fortalecer o nosso espírito. E essa é a segunda coisa que Paulo diz, a impureza do espírito. Cuidado com ela, abandone-a, deixe essas práticas de lado. A impureza religiosa, espiritual, elas precisam, irmãos, ser abandonadas pelo cristão. Nós vimos que os cristãos em Corinto estavam rodeados pela idolatria. Eles estavam rodeados, irmãos, pelas falsas filosofias. Nós também, ultimamente, meus irmãos, nós temos presenciado muitas filosofias humanas, muitas falsas doutrinas sendo levantadas para agradar o homem, para beneficiar o homem, fazendo mau uso da palavra. Nós vemos, irmãos, pessoas praticando com todas as forças o espiritismo, a adoração aos ídolos, a adoração ao homem, dando mais ouvidos ao que o homem fala do que ao que o próprio Deus nos ensina. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 14, diz que nós devemos fugir de toda idolatria. O único que merece adoração é o Senhor. Olha, irmãos, o que é que o Senhor diz a Satanás, lá no episódio da tentação, Mateus 4, versículo 10, quando Satanás leva o Senhor ao maior dos montes e diz, olha, eu te darei todas essas coisas, se tão somente tu prostrares e me adorares. O Senhor diz, olha, vai-te para trás, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A adoração é somente a Deus. Fortalece o teu espírito na comunhão com Deus. Procure adorar o teu Senhor. Deixe as impurezas do espírito de lado. Essa adoração não é de qualquer forma. João 4:24 diz que essa adoração é em espírito e em verdade, porque Deus procura adoradores que assim o adorem. Meus irmãos, nós vivemos num mundo manchado pelo pecado. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde a desonestidade e a iniquidade têm tomado conta do coração das pessoas. Pornografia, violência e todos os males. A intenção do Senhor, irmãos, não é que nós nos isolemos desse mundo. O próprio Jesus, quando ele fala ao Pai, lá em João 17, no versículo 15, ele diz, ó Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Nós estamos nesse mundo, meus irmãos. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas nós não precisamos
nos contaminar com as coisas que este mundo oferece. 1 Timóteo 6,11 diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade e a fé e o amor. É o que nós devemos fazer. Santificação, santidade, como diz o texto que eu li no início, sem a qual nós não podemos ver a Deus, nós não podemos chegar na presença de Deus se nós não vivermos uma vida de santidade. Isso não é brincadeira, meus irmãos. Tem muita gente levando as coisas na brincadeira, a sua vida espiritual de todo jeito, arrastando com a barriga, querendo agradar a Deus e agradar ao mundo, querendo aproveitar os prazeres dessa vida, achando que Deus vai se agradar em ficar em segundo plano. Não é o que a palavra nos ensina. Tem pessoas que buscam mais os seus bens materiais do que estarem buscando ao Senhor, do que se dedicarem ao Senhor. E Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é a sua justiça. E estas coisas que nós necessitamos no mundo, Deus, Ele acrescentará para nós. Nós devemos estar ligados no Senhor. Nós devemos estar com a nossa mente no Senhor. Vamos buscar a Deus. Eu sei que o momento é difícil. Eu sei que o momento é complicado. O pastor falou aqui no início. Mas se nós nos prostrarmos diante do Senhor, eu creio que Deus vai nos abençoar. Nós somos os seus filhos, mas Ele requer de nós uma vida santa, uma vida devota aos seus pés. Quando a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu e sararei os seus pecados, sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas veja o que está escrito: se o meu povo, que chama-se pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, isso é santificação. Aí Deus vai operar. Homem dessa terra não pode nos abençoar. Ninguém pode fazer nada por nós. O que nós precisamos já foi feito por nós. O mais importante nós já temos: a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Vivamos com alegria, buscando a Deus em uma vida de inteira santidade aos seus pés. Eu queria deixar um versículo que está em 1 Pedro, no capítulo 2, aliás, 2 versículos, 21 e 22, que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo morreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Deixemos de lado a iniquidade, deixemos de lado o pecado e nos apeguemos ao Senhor. Fortaleçamos o nosso espírito, adoremos ao seu santo nome, nos coloquemos aos seus pés, para que Ele se agrade de nós, vivamos uma vida de santificação. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez em Tua presença, primeiro te agradecer, meu Deus, por esta noite. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor coloca em nosso coração, mas que essas palavras, ó Pai, não fiquem flutuando, elas realmente habitem em nossa vida, em nosso coração, e que possamos, ó Deus, tomar uma decisão de nos santificar diante de Ti, Senhor. De vivermos uma vida consagrada aos Teus pés. Chega de legalismo, chega de fingimento, chega de falsa religiosidade. Nós queremos adorar o Senhor de verdade. Apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar da tribulação, apesar de tudo, nós queremos viver uma vida de santificação diante do Senhor. Meu Deus, abençoa a todos os que ouvem essa palavra nesse instante e que irão ouvir ainda. Que o Senhor possa os abençoar grandemente. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
amados irmãos, grande palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, através do seu servo, que fala talvez da maior necessidade que nós tenhamos nesses últimos dias. Nós estamos vendo, irmãos, uma igreja omissa, uma igreja que está como que escondida, uma igreja tímida, uma igreja que está faltando com muitas das suas obrigações, com muitos dos seus deveres. São muitos crentes negligentes nesses últimos dias. Sequer tem a alegria de ligar o seu celular, o seu computador, para participar de uma live, para participar de uma transmissão, de um culto. Estão totalmente indiferentes. Crentes que estão se esquecendo de entregar os seus dízimos. Crentes que estão se esquecendo de levar uma palavra, pois existem N possibilidades de se evangelizar, mesmo nesse tempo de pandemia. Existem N possibilidades. E nós podemos, de fato, fazer isso nesses dias, mesmo nessa crise. Então nós queremos, nesta noite, chamar a atenção da igreja para que esteja atentando para o seu dever, para o seu chamado, para a sua responsabilidade. Cuidado, irmão. Acorda, irmão. Acorda, amado. Vamos servir ao Senhor. Nós queremos, então, deixar essa palavra, e a palavra de 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que esse versículo começa com um se, com uma condicional. Se o meu povo, e esse povo não está atendendo a esta condição, esse povo não está nem aí para a situação em que o mundo se encontra, e esse povo está totalmente indiferente. As igrejas, irmãos, estão sofrendo, as igrejas estão sendo, muitas delas, fechadas, estão sem condições de funcionamento, porque simplesmente os crentes estão indiferentes, estão relapsos quanto aos seus deveres espirituais para com a obra de Deus. Então nós queremos deixar essa palavra, e nós queremos que você nessa noite possa refletir e tomar uma posição diferente diante da necessidade que a igreja do Senhor tem de fazer a sua obra. Meus irmãos, nós agradecemos a atenção de todos vocês, o irmão Deli, a Evódia Magdala, e a todos que estiveram atentos, né, à transmissão, né, até mesmo dando atenção, né, porque às vezes você está em casa com a televisão, com o celular ligado, mas está deitado, ou conversando, batendo papo, e não está atento àquilo que está sendo dito. Saiba que essa transmissão é um culto, como se você estivesse aqui conosco, como se você estivesse no templo sagrado, buscando ao Senhor, porque a igreja é a igreja onde quer que ela esteja. Então nós queremos, irmãos, agradecer a todos e dizer que amanhã teremos trabalho dos homens, né? Nós estaremos transmitindo através do grupo da União de Homens, né? Um trabalho de oração, também traremos uma reflexão, e na sexta-feira
nós teremos o culto de oração, transmitido pelo grupo da igreja, né? Você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, possa solicitar que você venha fazer parte desse grupo para orarmos juntos. Irmãos, é um momento sublime, é um momento delicioso, um momento de oração, de comunhão nos nossos grupos. Nós queremos também convidar os irmãos a estarmos no domingo de manhã, na live da Escola Dominical. E no domingo à noite, nós teremos a nossa live do culto à noite. Queremos convidar a todos no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós agradecemos a Deus. Vamos concluir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará